Bem, boa tarde a todos, aqueles que estão aqui na sala e aqueles que estão assistindo essa palestra através da Teams. Nós hoje temos aqui a enorme satisfação de ter um professor, pela primeira vez, um professor da casa. Esse projeto é um projeto que já existe desde 2016, coordenado pelo professor Paulo e por mim, e ele se propõe a fazer isso que vocês vão ver acontecer. Pessoas que são referências nas suas áreas, compartilharem o conhecimento e a experiência que têm com vocês, quer de forma presencial, quer de forma remota. E hoje, então, nós estamos trazendo, como eu disse, pela primeira vez, um professor da ESAG, lotado no Departamento de Administração Pública, sou Denilson Selma. Então, eu vou ler aqui rapidamente o currículo do professor Denilson. Ele possui doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela The Open University, na Kino, né? Atualmente é professor dos programas de pós-graduação em Administração da ESAG e em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Federal, da Universidade Federal, além de atuar como diretor e pesquisador do Instituto Stella. Com vasta experiência em gestão do conhecimento e inteligência artificial, liderou projetos de grande impacto para as organizações como Petrobras, Shell, Embraer, Itaú, Organização Mundial de Saúde, OMS, e Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, entre outras instituições nacionais e internacionais. Eu assisti o professor Denilson falando sobre essa temática, e eu confesso a vocês que, mesmo não sendo um especialista na área, sou um curioso, até porque eu tenho que ser, né? E imagino que todos vocês, já que a inteligência artificial é uma coisa que vai já impacta na vida de todos nós, né? Eu posso garantir a vocês que foi a melhor palestra que eu assisti sobre esse assunto. Foi isso que eu disse em todas as minhas turmas, meus alunos ouviram, espero que estejam comparecendo, se não presencialmente, pelo menos pelo Teams. Doutor Denilson, é uma honra ter você aqui. Tenho certeza absoluta que você vai encantar, como encantou quem assistiu naquela ocasião, né? E vocês vão ver o tamanho da encrenca aí. Denilson, fica contigo aí. Muito obrigado. Eu vou passar uma listinha de presença. Eu peço que vocês coloquem o nome e a... Gente, boa noite. Que pressão essa abertura, né? Melhor palestra, vai ser sensacional. E agora, como é que eu faço? Então, vamos lá, gente. Boa noite, prazer estar com vocês aqui. Espero que todos em casa também estejam me ouvindo bem. Se não tiverem, por favor, vão mandando no chat aí, que a gente está acompanhando o chat também. A ideia da minha fala, acho que não vai ser uma palestra, tá, gente? Eu espero que seja uma conversa e não uma palestra. Eu trouxe aqui, para abordar essa questão da IA, aterrissando na tomada de decisão, vários cases, projetos que eu participei, para falar um pouco da cozinha, dos bastidores, o que é um projeto de IA entrando numa organização. Então, eu vou tentar trabalhar de forma um pouquinho mais ilustrada o que é a tal da IA e o que ela pode fazer de provocação, de transformações, né, no ambiente organizacional. Então, vou começar falando sobre isso. Na sequência, a minha ideia é falar um pouco também sobre ferramentas. A gente pode, de repente, usufruir não só no espaço organizacional, mas, eventualmente, puxa, onde é que eu posso localizar uma ferramenta envolvendo IA que possa me ajudar na vida acadêmica, na minha vida pessoal, no trabalho que eu estou fazendo, enfim. Vou falar um pouquinho sobre isso também, ferramentas variadas. E a gente vai fechar falando um pouquinho também sobre desafios. Está recheado de desafios aí e também de oportunidades. E, principalmente, como isso pode impactar, eventualmente, a carreira de você. O que a gente pode esperar do administrador, do gestor, nesse novo contexto, onde a gente tem uma automação enorme de tarefas, onde a gente tem a IA entrando na operação, na gestão, na estratégia, de forma ampla. Qual que vai ser o nosso papel nesse contexto? Tá? Vamos conversar um pouquinho de forma aberta. Então, por favor, na medida que vocês tiverem dúvidas, discordar de mim, enfim, quiser me xingar, fique à vontade, fique a palavra, vamos conversando, para não ficar uma coisa tão monótona, tão chata, senão até eu vou dormir na frente de vocês. Tá joia, gente? E então, Cis, vamos lá. O que a gente vai falar sobre IA
e no contexto de tomar decisão. Eu acho que esse gráfico ele fala por si. O que esse gráfico está mostrando? Uma pesquisa que vem sendo feita em todos os anos, por uma consultoria global chamada McKinsey, que foi até as organizações e perguntou: você está aplicando o IA em pelo menos uma unidade de negócio da sua empresa? Então, veja, essa pesquisa, em 2017, apresentava para a gente algo em torno de 20%, né, das organizações ouvidas, indicando que, puxa, sim, eu aplico o IA. 2017. Quando a gente vai a 2023, veja, a gente está em 55% das organizações indicando a gente vem aplicando IA. E olha o que aconteceu em 2024. A gente tem 72% das organizações ouvidas em vários países, inclusive no Brasil, indicando a gente vem aplicando IA. O que vocês acham que teve esse salto entre 2023 e 2024? Já tem um spoiler no slide. ChatGPT, IA generativa chegando e popularizando a IA, né? A IA existe desde sempre, tá? Desde os anos 50 a gente tem os primeiros ensaios sobre IA. Eu, particularmente, venho trabalhando desde os anos 90 com IA. Só que, mais recentemente, a gente teve alguns elementos bem importantes. A gente, primeiro, teve um movimento muito grande na democratização da produção de dados, na digitalização, vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente também teve avanço na capacidade computacional, e a gente tem modelos mais recentes e aplicações super simples que popularizaram o contato do ser humano comum, não só do nerd, né, do hacker, do desenvolvedor de software, com a IA. Alguém já usou ChatGPT aqui? Claude? Enfim, Gemini? Quase todo mundo levantou a mão, né? Então, é isso que a gente está percebendo. Na prática, a IA está sendo absorvida no espaço organizacional em várias frentes, tá, gente? E como é que isso, de certa forma, vai refletir na nossa formação e na nossa atuação profissional? Bem, primeiro, a gente tem um estudo interessante feito pelo Fórum Econômico Mundial, estudo recente, 2023, que aponta numa pesquisa ampla, feita também com especialistas e organizações do mundo inteiro, praticamente, que 44% das habilidades aplicadas no trabalho serão transformadas, serão ressignificadas. Significa o que é esse número? Que muito do que a gente entende como habilidade requerida para o trabalho simplesmente vai cair em desuso e várias outras vão ser requeridas a gente, para a gente atuar no espaço organizacional. Tá certo? Em vários estudos, a gente também encontra indicativos interessantes, como esse. As pessoas não serão mais pagas pelo que sabem, o que fizeram no passado. Elas vão ser pagas e reconhecidas pelo que elas vão ser capazes de produzir usando IA. Ponto. Primeiro, você tinha um reconhecimento fenomenal do indivíduo que tinha um repertório grande, um conhecimento grande, e o indivíduo era contratado pelo aquilo que ele sabia. Agora, a gente tem nossos cliques de mouse aqui, ou com celular, ou voz, acessam uma base formidável e com uma capacidade de inferência e raciocínio fenomenal. Então, muito da entrega de resultado hoje está conferida a qualquer um de nós. Certo? Claro, eu vou ter que ter repertório para fazer um bom uso disso. Vou falar um pouco sobre isso. Mas, na prática, desde já, entendo que, sem a gente minimamente entender como funciona e saber para que usar a IA, a gente não vai ter espaço no mercado de trabalho. Bom, não existe profissão que vai passar incólume ao que a gente está falando em transformação digital e no advento da IA. Concorda comigo? Gostei disso? Vou ver se eu convenço vocês até o final da fala. Então, na prática, eu queria dar um passo atrás e, de repente, entender como a gente chegou nessa situação. Eu vou falar mais de mercado de trabalho, vou falar um pouco sobre carreira, vou falar um pouquinho sobre o que a gente pode enxergar com uma atuação de administrador, vertente da administração empresarial, administração pública, da ESAB, como é que a gente se enxerga nesse mercado de trabalho mais à frente, tá? Mas eu queria dar um passo atrás, discutir com vocês como é que a gente chegou até aqui.
Eu queria provocar vocês com essa pergunta. Que tipo de mudanças vocês percebem que ocorreram no cotidiano de vocês nos últimos anos? Que coisas que vocês fazem diferente hoje do que faziam há algum tempo atrás? Só não falem todos juntos, senão vocês não perderem isso. Reuniões, por exemplo. Reuniões? Muito mais online, consegue fazer isso no Brasil inteiro, hoje em dia, sem precisar de presencial. Beleza. Então, a questão de comunicação, de uma forma geral, vem se transformando. Você consegue conversar com qualquer pessoa, de estar em Paulo Lopes, tem um indivíduo que está lá em Londres, consegue engajar essas pessoas num fluxo de comunicação digital. É isso? Sim. Isso também, de alguma forma, vai impactar o trabalho como um todo, né? A forma como vocês trabalham hoje é diferente do que alguns anos atrás? Vocês conseguem enxergar isso? É muito mais intenso. O Intenso? pessoal dá tempo e daí bota outras tarefas nesse tempo que antigamente que gastava nessas coisas de locomoção. Perfeito. Então, vamos lá. Vou falar um pouco sobre mobilidade, também outros aspectos. Vamos falar de trabalho. Na prática, o trabalho como um todo está cada vez mais digitalizado. Concorda comigo? Como é que foi na pandemia? Lockdown. Estavam trabalhando nessa época? Estagiando, trabalhando? Não. Estudando? Beleza. Vamos chegar na educação na sequência, então. Tá? Mas acontece que a gente teve lockdown, todo mundo teve que ficar em casa. O que aconteceu com a maioria das empresas? Como é que foi esse processo ao longo do lockdown? Parou a empresa? Algumas pararam. Inclusive, algumas quebraram. Perceberam? Em alguns segmentos teve uma quebradeira forte. Muitas das empresas que não tinham iniciado a sua jornada de transformação digital, gente, simplesmente não estavam prontos para trabalhar no fluxo digital. O fluxo era todo pensado uma ideia onde as pessoas estão fisicamente naquele local de trabalho, lá elas vão conseguir ter acesso aos recursos para fazer o trabalho delas. Aí veio o lockdown, pessoas foram obrigadas a ficar em casa, certo? E simplesmente inviabilizou esse modelo de trabalho. Uma participação do chat com digitalização dos processos organizacionais. Perfeito, perfeito. Então, nesse contexto, organizações que já tinham investido na digitalização de processos, no fluxo de trabalho, vou pegar um exemplo, Magalu. Magalu disparou, cresceu, bombou ao longo da pandemia, não foi? Vocês acompanham ações? Alguém comprou Magalu na época? Eu casei com o Magalu, comprei um monte, subi um monte, aí eu fiquei refém da Magalu de novo. Mas o que aconteceu com o Magalu, por exemplo? Todo o fluxo de logística, de trabalho, já vinha sendo digitalizado, os caras vinham avançando muito na digitalização do trabalho e na integração também dos pontos físicos, né? Para trabalhar com uma logística orquestrada. Você compra no site, só quem entrega para ti é uma loja local. Vocês já receberam um produto comprado no mesmo dia, ou no dia seguinte? Então, toda uma Mercado Livre é campeão nisso, né? O que você tem? Você tem toda uma integração de logística com os canais digitais de venda, certo? Então, eu tive que avançar demais, repensar processo, em digitalizar todo o fluxo de trabalho, para eu conseguir sobreviver na pandemia e crescer. Beleza? Educação. A gente estava conversando antes sobre o que aconteceu na pandemia na ESAG. Vocês já estavam na ESAG nessa época ou não? Acho que alguns aqui sim. A gente retomou as aulas durante a pandemia. Não foi? Apanhamos um monte de Teams, né? Moodle. Pagamos mico, né, outro? Sim. Medo de pagar o mico. Mas aconteceu. Aconteceu. Tanto que as entregas foram interessantes, né? Até teve aluno que falou, puxa, continua online. Continuar a aula online. Né? Então, na prática, hoje você tem acesso a cursos do mundo inteiro pelo meio digital, ou não? Alguém já fez curso fora, ou curso de outra organização, aí, que não está aqui em Floripa? A gente tem um elemento de democratização no acesso ao ensino, a conteúdo de qualidade, também por conta da digitalização. Concorda comigo? Lazer, mudou muito? E aí? Digitalizou o lazer? Ou não? Cinema, por exemplo, hoje é em casa. Eu adoro cinema, gente, mas faz tempo que eu não vou cinema. Como é que vocês consomem conteúdo que antigamente vocês tinham que localmente, naquele ambiente físico, ter acesso àquele conteúdo? Foi? YouTube? Netflix? Streaming da vida?
Você tem, então, na verdade, um conteúdo que você fisicamente quer com um local específico, né, uma sala de cinema, agora você tem esse conteúdo chegando até você no ônibus, chacoalhando lá, vendo um vídeo, em casa, tranquilão, no sofá. Não é assim? O chat aqui veio o KZ TV, do Zé Luiz, e a Caterine também comentou que a demanda por produtividade pessoal também foi maior, aparentemente. Exatamente. Então, vamos lá. A gente tem algumas questões bem interessantes aqui, né? Zé, teve um camarada conseguiu se encaixar num nicho muito interessante ali, na dor de braçada também. No mercado, que é um mercado diferente, no mercado web, streaming. Então, a gente vê novos modelos de negócio, inclusive, emergindo nesse movimento de digitalização, tá certo? E, obviamente, também, aqui, quando a Catarina falou sobre pressão, né? Não sei se você tem a sensação, de repente, também de estar perdendo algo, tanta coisa acontecendo no nosso meio, tanta informação surgindo, tanto conteúdo que parece ser importante que eu não dou conta, mas que, eventualmente, a gente não vai conseguir realmente ter acesso, né? Ou conseguir consumir todo esse conteúdo, digerir todo esse conteúdo. Você se sente ansioso nesse meio? Como é que vocês vão até o conteúdo hoje em dia? Vocês têm ido muito à biblioteca, fisicamente, pegar livro? Eu conheço vários colegas, enfim, mais tempo de academia, onde a pesquisa e doutorado deles foi o quê? Pegar carro e ir a São Paulo, passar uma semana tirando xerox em biblioteca, comprando livro lá nas livrarias e voltando com conhecimento no porta-mala. Isso era acesso à busca e informação na época deles. Como é que vocês fazem hoje para ter acesso a conteúdo? Canais diversos, né? Tem lá o Google da vida, né? Site periódicos agarros. O que estou querendo colocar para vocês? Que, na verdade, a digitalização está avançando em todos os campos da nossa vida. Concorda comigo? Qualquer que seja o campo, enumera para mim aí. A gente vai enxergar a digitalização transformando a forma de fazer. Então, eu, para trabalhar, não preciso mais fisicamente até o local para conseguir o conteúdo, fazer meu trabalho. Eu, para consumir algo para minha pesquisa, não preciso da biblioteca. No entretenimento, não preciso até o cinema, o conteúdo vem até a mim. Então, na prática, nós estamos... mais diversos chegam em casa. Compra na China, num pendrive, que atravessa o mundo inteiro no container e chega na tua casa. Bem, vou receber uma muda de árvore de 2,70 metros. Da onde? Sim, comprei hoje. Mas da onde? Veio do Rio Grande do Sul. Ah, do Viveiro. Café. Cinnamon. Então, vamos lá, gente. Todo esse processo de digitalização tem sido muito importante, porque, na prática, nesse movimento de digitalizar, nós estamos produzindo dados. E sem dados, eu não vou ter sistemas de IA funcionando. Então, uma grande novidade que a gente tem nos últimos anos é uma profusão de dados que nos habilita a trabalhar algoritmos de IA para aprender, a raciocinar, a entender como é o nosso comportamento e, eventualmente, emular o nosso comportamento em várias situações. Então, o fato da gente estar digitalizando nossas vidas está habilitando a entrada e a emergência da IA. E, ao mesmo tempo, à medida que a gente está produzindo mais e mais dados, e vou precisar da IA para ajudar a analisar essa maçaroca de dados que a gente está produzindo. Tá certo? Já ouviram falar da expressão Big Data? Big Data? O que é tal do Big Data? É esse tipo de dado que a gente produz em profusão, por exemplo, redes sociais. O que está acontecendo no momento das redes sociais? Qual que é o tópico mais quente desse momento aí? Eu estou por fora. Guerra no Vietnã. Guerra. Legal. Show do Paul McCartney. Enfim, a gente tem um volume absurdo de dados sendo produzido em tempo real. Esses números aqui refletem um pouco do que está acontecendo na internet, em alguns canais, nesse último minuto. Certo? Então, no nosso dia a dia, como está tudo digitalizado, a gente vem produzindo muito dado, por meio de vários tipos de recursos. Tá certo? Por exemplo, nesse momento, vocês estão produzindo dados? Então,
Tu veio com o smartphone no teu bolso? Ali tem um GPS com a tua localização. Correto? Smartwatch. Alguém está usando smartwatch aí? Então, tem uma série de sensores que a gente carrega no nosso corpo, chamados wearables, né, os vestíveis, que nos habilitam a produzir dados sobre nós mesmos o tempo todo. Inclusive a nossa voz. Eu falo alto aqui, quero comprar um determinado produto, daqui a pouco vai começar a pipocar anúncio para vocês, ou não? Já aconteceu isso com vocês? Está conversando com alguém? Conversando. Não estou falando em entrar lá e fazer uma busca, não. Conversando. E daqui a pouco pipoca anúncio. É o teu smartphonezinho com o teu microfone te ouvindo. É a tua TV. Enfim, a gente está sendo cercado por sensores. Não só nós. Denilson, neste mesmo projeto, não sei se lembra sobre um profissional da Google. Sim, era o Ricardo, não sei se chegasse a conhecer o Ricardo lá da... Ricardo Azevedo. Ele fez... Sei. Estávamos na sala dos professores no Esquenta, conversando exatamente sobre isso. Ele disse, vamos conversar sobre viagem a Curitiba. Gostaria de ir, montamos uns 5 minutos ali de conversas, e vejam no final, se vocês não estarão recebendo algum tipo de anúncio de algo relacionado com viagem, hotel, dito e feito. Já vai acontecer de Possivelmente vai pipocar coisas sobre IA para vocês. Tá? Isso está acontecendo em tempo real. Certo? Então, na medida que a gente tem todos esses sensores de nós, né? Na medida que a gente está cada vez mais detectando máquinas na web, o que quero dizer com isso? O carro que vocês andam tem sensor, os equipamentos numa planta industrial tem uma penca de sensores coletando lá dados sobre vibração, temperatura, uma penca de pontos de dados sendo produzidos a cada segundo. Por isso até que a gente teve uma ampliação, né, da banda do 5G, justamente para acolher um mar de equipamentos que estão sendo conectados na web, né, produzindo dados em tempo real. Tá certo? Então, tudo isso aqui favorece a produzir um volume absurdo de dados, que é o tal do Big Data. Tá certo? Então, veja, tendo dados, eu tenho condições de trabalhar algoritmos. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de algoritmos para entender esses dados. Tá certo? E aí que a gente vai chegar na tal da IA. A IA pode ser qualificada como um ramo da computação que estuda como desenvolver sistemas de inteligência artificial. Legal? Então, vamos lá, tentar quebrar um pouquinho a definição sobre o que é um sistema de IA. Um sistema de IA, de acordo com essa definição que é da OCDE, Organização para o Desenvolvimento Econômico Mundial, né? Essa definição, inclusive, é a definição que ampara o marco legal brasileiro sobre IA, está em discussão, está lá travado no Senado há um tempinho já. Enfim, essa definição nos apresenta que um sistema de IA é um sistema baseado em máquina que, para objetivos que podem ser explícitos, quer dizer, um humano definiu a meta daquele sistema, ou, eventualmente, objetivos que podem ser implícitos, objetivos que a máquina definiu o comportamento de fração dela. Se eu conferir um certo nível de autonomia, vamos chegar lá. Enfim, então, para um conjunto de objetivos, esse sistema infere, a partir da entrada que recebe, o que é essa entrada? Muito dado. Fez algumas orientações, algumas regras, mas muito dado. Então, ele infere, a partir dessas entradas, um conjunto de saídas. E aí a gente vai chegar na tomada de decisão. Tá? Como previsões, como conteúdo, como recomendações, a viagem para Curitiba, ou decisões que podem impactar não só o ambiente virtual, o ambiente físico. Certo? Seguindo a definição, diferentes sistemas de IA variam em seus níveis de autonomia e adaptabilidade. Autonomia. Qual o nível de liberdade que eu vou dar no sistema? Aprender e agir com a autonomia do humano. Perfeito?
E a adaptabilidade, qual o nível de liberdade que eu vou dar para esse sistema para ele se adaptar, aprender e se autodesenvolver. Está muito etéreo isso para vocês? Vocês conseguem perceber isso no dia a dia de vocês? Sistema de IA fazendo algo para vocês, um certo nível de autonomia e com um determinado nível de adaptabilidade. Vocês reconhecem exemplo de vocês? Deixa eu voltar no começo. Eu perguntei se você já conhece o ChatGPT. Conhece o ChatGPT? Será que, se a gente fizesse a mesma pergunta para o ChatGPT, a gente teria respostas iguais? Teria? O que é o ChatGPT? Para quem não conhece o ChatGPT, é uma aplicação muito simples que faz o quê? Que faz um comportamento diferente do que a gente está acostumado quando a gente busca informação lá no Google, no Bing. Como é que funciona quando você entra no Google? Você formula uma pergunta ou entra uma palavra-chave. O que o buscador faz? Apresenta uma lista de links, né, de páginas, onde aquele conteúdo que ele está apresentando potencialmente vai trazer uma resposta para ti, certo? ChatGPT não. ChatGPT tem várias fontes, já pré-processou essas fontes e vai trazer uma resposta direta para você, condensando o conteúdo que ele coletou de várias fontes, tá certo? E esse conteúdo, a gente vai ver que tem um certo nível de adaptabilidade. E ele também tem um certo nível de autonomia para fazer o que ele faz hoje. Vou tentar ver um exemplo aqui rapidamente. Bem, eu tenho aqui uma série de perguntas no meu ChatGPT, tá? E entrando aqui diretamente no que a gente vai querer ver, é o seguinte: as respostas as perguntas que eu estou fazendo para ele, as interações que eu venho fazendo, ele vai moldando de acordo com o Denilson, com o que ele está aprendendo sobre mim. Certo? Vou tentar mostrar para vocês aqui um pouco mais direto. Consegue ver aí de trás a tela? Beleza. Se vocês perceberem aqui, eu tenho um atalhozinho que está sempre disponível para vocês, que é um espaço onde eu posso acessar as configurações do ChatGPT. Tá? Se eu clicar aqui, vocês vão ver aqui configurações. Tá? Então, cliquei lá no ícone, configurações. O que ele vai ter aqui? Várias configurações interessantes, mas uma delas que eu queria citar aqui é a da personalização. O que vocês vão encontrar aqui? Instruções personalizadas e a memória. O que é a memória? A memória é tudo o que ele aprendeu sobre o Denilson. E é sobre essa memória que ele tem sobre o Denilson é que ele vai moldando o conteúdo para endereçar o meu perfil. O que ele aprendeu sobre mim até agora? Eu tenho um carro específico aqui. Como é que ele descobriu isso? Uma vez eu estava dirigindo, acendeu uma luz no painel, eu só encostei o carro, tirei uma foto, subi a foto no ChatGPT e perguntei: o que significa essa luzinha no painel? Ele explicou para mim. E com isso ele inferiu que o meu carro é um Volkswagen e tal. Certo? Com base nas interações, ele sabe que eu venho trabalhando no Udesc, eu estou trabalhando em projetos, por exemplo, tem um projeto de consultoria com a Petrobras, que eu estou tocando nesse momento. Tudo isso ele está aprendendo sobre mim, e ele vai usar essas informações sobre mim para dar as devolutivas, as respostas que se encaixam de novo com o que ele está entendendo sobre quem é o próprio Denilson. Vocês estão vendo a adaptabilidade aqui? Então, de novo, as respostas que eu vou receber possivelmente vão ser diferentes das que vocês estão recebendo. Tá? Sem falar também que vocês podem, aqui em instruções personalizadas, dar uma série de orientações para ele sobre como que vocês esperam o comportamento deles. Tá certo? E na medida que eu uso, ele vai aprendendo mais sobre mim. E se eu der liberdade para ele, ele vai usar outros tipos de sistemas para interagir comigo. Eu vou usar eles na sequência. Tá? Oi. Eu estou usando a versão paga. Desculpa, eu acabei não... Mas essas opções você vai encontrá-la também na versão gratuita. Tá? Inclusive, algumas opções interessantes para ele não arquivar as informações sobre você
Então, um pouco sobre os documentos e perguntas e informações que tu leva para ele. Tá? Então, de repente, tu pode restringir um pouquinho o que vai ficar na nuvem, o que ele vai usar para mastigar e se autodesenvolver. E também, eventualmente, evitar o vazamento de uma informação sigilosa, sensível, que outros podem ter uso dessa informação. Tá? Tranquilo, gente? Então, isso aqui já faz parte do dia a dia de vocês. Temos autônomos, nível de adaptabilidade e que entregam respostas para vocês na medida que vocês utilizam sistemas de IA. Isso aqui vai ser o mais técnico que eu vou chegar para vocês. Depois a gente vai trabalhar um pouco mais frustrado, tá? Para não ficar cansativo. Mas, basicamente, qualquer sistema de IA, ele vai ter duas grandes etapas. Uma etapa onde eu vou configurar esse sistema de IA e uma etapa de uso contínuo. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, a gente quer criar um sistema de IA que identifique transações com fraude. Alguém já recebeu o aviso da sua operadora de cartão dizendo que teve uma tentativa de uso inadvertido do seu cartão? Não estou falando daqueles golpes, o pessoal ligando para roubar seus dados, enfim. Alguém já recebeu esses alertas automáticos? Ou teve uma transação cancelada de forma automática? Já? Como é que funciona esse tipo de projeto, Matheus? Então, primeiro, vou chutar aqui, Visa ou Master pegou um volume de transações que ela sabia que tinham fraude, selecionou um modelo de aprendizagem de máquina para que a máquina entendesse o padrão de uma transação com fraude. Da mesma forma, submeteu um volume de dados absurdo de transações que não tinham fraude. E deu sorte com que esse algoritmo aprendesse o padrão de uma transação com fraude. Dali para frente, você tem um sistema em tempo real, analisando milhares de transações de compras que nós estamos fazendo, e com base no aprendizado que ele desenvolveu, ele vai identificar risco de fraude alto. Cancela, operador liga, e aí vai. Tranquilo? ChatGPT, mesma história. Vários modelos que a OpenAI se envolveram foram nessa linha. Eles pegaram massas absurdas de documentos, de conteúdo, de imagens, e aplicaram um algoritmo que tentava entender o padrão de sequência de palavras, o padrão de sequência de pixel em imagens, de tal sorte a aprender padrão de distribuição de dados. Então, por exemplo, se eu escrever metálica é um grupo de... O que vocês acham que vai ser a próxima palavra? Pagode? De rock. Como é que ele fez para chegar nessa palavra de rock? Por conta dos milhares de documentos que ele indexou, conteúdo que ele indexou, ele conseguiu compreender qual que é a sequência lógica de um conjunto de palavras em um determinado contexto. De tal sorte, por exemplo, se eu escrever jaguar no meio de uma frase, ele vai entender pelo contexto se esse jaguar é um animal, se esse jaguar é o cartunista, se esse jaguar é um carro. Ele vai inferir quais são as próximas palavras nessa sequência, dentro desse determinado contexto que ele identificou. Tranquilo, gente? Então, é isso que está por trás hoje do ChatGPT que vocês usam, do Gemini, do Claude. É um aprendizado absurdo, moendo dados abertos na web, para identificar padrões. Esses padrões são extremamente poderosos. A máquina conseguiu entender minimamente um padrão em distribuição de dados. Isso afeta praticamente todas as atividades humanas. Beleza? Não é meramente uma questão de estatística. Probabilidade da próxima palavra. É um padrão de construção de conteúdo que a máquina está conseguindo entender. E depois eu vou mostrar para vocês os modelos mais recentes, a loucura que já chegou nisso. Tranquilo? Vocês estão vivos ainda? Se mexam de vez em quando para ver que vocês estão aí. Então vamos lá. Vamos tentar enxergar isso entrando nas organizações, entregando valor, pode ser? Então eu vou trazer para vocês alguns cenários onde a gente tem, falei em operadora, possivelmente alguém falando que o cartão foi usado para comprar uma geladeira
Enfim. Quando a gente fala em tomar decisão, eu vou tentar apresentar para vocês aqui padrões, modelos de suporte computacional para tomar decisão. Onde a gente vai partir do mais simples até o mais complexo e talvez do que menos entrega valor até o que mais entrega valor. Tá legal? Então, eu vou apresentar para vocês um modelo primeiro descritivo, mais corriqueiro, que é aquele que busca explicar o que aconteceu. Vocês já trabalharam com disciplinas onde vocês tiveram que desenvolver aqueles painéis, indicadores, relatórios gerenciados? Ainda não tiveram contato com isso? Já? Então, geralmente, quando a gente fala aqueles dashboards, bonitões, a gente está falando geralmente no quê? Em apresentar o desempenho do negócio até agora. Quanto vendemos na semana passada? Qual foi o volume de vendas hoje? Geralmente, esse tipo de abordagem explica retrovisor. O que aconteceu? A gente vai avançar depois também numa abordagem de diagnóstico. Qual é a ideia de diagnóstico? Não só apresentar o que aconteceu, mas também explicar o porquê daquilo. Então, por que a venda caiu? Eu estava vendo um relatório aqui que a venda despencou. Agora eu quero que o algoritmo me ajude a explicar por que caiu. E a gente vai ver exemplos de como isso pode ser feito. Tá? Mais à frente, a gente vai avançar no preditivo. E veja, eu não quero só olhar para retrovisor, e também não quero só explicar o que aconteceu no passado. Eu quero que a máquina me ajude a enxergar o futuro. Como é que vai ser o volume de vendas nos próximos meses? Beleza? Finalmente, eu quero chegar no prescritivo. Eu não quero só explicar o que aconteceu, eu não quero só no TV, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Qual é a intervenção que eu tenho que fazer no negócio para que eu consiga maximizar o lucro? Legal? Então, eu vou passar rapidamente sobre cada um desses aqui, trazendo exemplos de projetos, para vocês enxergarem a IA entrando aqui e resolvendo essas demandas de tomar decisão de cada categoria. Pode ser? Então, respira fundo. Então, vamos lá. A descritiva, basicamente, a ideia é o que aconteceu. Basicamente, o que a gente faz? A gente trabalha organizando os dados da organização para que eu consiga alimentar relatórios gerenciais, painéis, indicadores, mas geralmente com esse foco aqui. O que aconteceu ou, eventualmente, o que está acontecendo agora. Beleza? Exemplo de um projeto antigão que eu participei, para fins didáticos. A grande demanda desse projeto, que se chamava Projeto Câncer no Brasil, o nome não era nada feliz, mas enfim. Era a ideia, o que era? Trazer um belo diagnóstico do que estava acontecendo em relação ao câncer. Mortalidade, investimentos públicos, incidência, uma radiografia do câncer no país. Por que esse projeto foi contratado à época? Porque, na prática, não se tinha uma síntese das informações curadas, né, e organizadas para responder essas perguntas. Dado, eu tinha. Então, eu tinha um monte de dados do SUS, cada atendimento feito, cada radioterapia feita, estava no SUS. Dados nascidos, vivos, de população, eu não tenho pra caramba, porque eu não tenho informação. Então, o que a gente fez? A gente fez um projeto de inteligência de negócios, de business intelligence, cujo objetivo o que era? Responder um conjunto de perguntas. Para tanto, a gente foi atrás dos dados, organizou esses dados num repositório integrado, saneando o dado, integrando o dado, de tal sorte que eu possa colocar relatório gerencial em cima, ferramentas de exploração analítica em cima, dashboards em cima. Beleza? A gente conseguiu gerar informações bem interessantes. Incidência do câncer, volume de recursos aportados, distribuição geográfica. Vocês querem o link desse projeto? Para dar uma ideia para vocês, esse projeto é um projeto relativamente antigo, tá? Quando a gente acabou de desenvolver a integração dos dados, a gente começou a brincar com os dados. Eu não sou médico, mas eu percebia rapidamente com cliques de mouse, por exemplo, que tinha pessoas que tinham o triplo de sessões de quimioterapia e que qualquer ser humano aguentaria. Então, indicativos de corrupção, de fraude no sistema público começaram a brotar.
Eu lembro de um médico que procurou a gente quando a gente lançou o projeto aqui, e o camarada chegou assim, puxa, vamos saber o que está acontecendo na minha cidade. A gente viu que aquela cidade, uma cidade pequena, em Minas Gerais, é uma das campeãs de mortalidade do câncer no Brasil. Ele falou, puxa, imprime para mim. Realmente eu tenho uma prova cabal, que aquela indústria que se instalou lá está matando a população. Está contaminando a água, possivelmente. O que vocês acham que aconteceu com isso? Esse projeto é um projeto sensível, porque ele traz verdades inconvenientes, ele traz informação qualificada sobre uma realidade que é uma realidade complexa, que envolve bilhões de reais, e tem vários atores que têm interesse muito grande sobre essa questão, que é a questão da saúde. Esse projeto foi cancelado. Certo? E veja, eu não estou falando de sofisticação de análise para preditivo, diagnóstico. Não, simplesmente contar o que está acontecendo é de grande valor. E ainda é uma agenda muito forte nas organizações. Às vezes eu estou operando a organização, não faço a mínima ideia do que está acontecendo. Certo? Então, a abordagem descritiva resolve esse tipo de coisa. É poderoso. Mas a gente vai avançar um pouquinho mais. Beleza? Diagnóstico. Não me conta só qual foi o volume de vendas. Não me conta só o volume de incidência de câncer. Me conta por que as pessoas estão morrendo. Me conta por que eu estou perdendo faturamento. Então, aqui a gente vai trabalhar com vários tipos de abordagem, estatística, eventualmente alguma questão de IA mais sofisticada, como uma rede neural. Então, aqui a gente vai ver classicamente algumas técnicas sendo aplicadas, por exemplo, descoberta de associações. Puxa, produto A vende conjuntamente com o produto B. Eles estão associados. Tranquilo? Classificação. Essa transação é suspeita ou não? Então, vou classificar ela em transações suspeitas e transações não suspeitas. Técnica básica de classificação. E agrupamento. Puxa, se a gente fosse segmentar os alunos da UDESC por perfil, será que a gente encontra alguns grupos de afinidade de perfil? Então, esse é um outro tipo de técnica clássica que a gente utiliza para trabalhar diagnóstico. Tranquilo? Exemplos. Possivelmente todo mundo já ouviu falar desse projeto Walmart, um projeto antigo, clássico da literatura, sobre técnicas de diagnóstico. O Walmart, já ouviram falar? Já compraram o Walmart? Tinha, né? Tinha operação aqui? Tinha o Big. Tinha aqui o Big, né? Enfim, o que os caras fizeram? Pegaram dados das várias lojas espalhadas no mundo inteiro. Para quê? Para tentar entender padrões, descobrir conhecimento a partir dos dados de venda. E começaram a pipocar alguns padrões interessantes. Por exemplo, lembra da técnica de associação que eu falei para vocês? Por exemplo, homens entre 25 e 30 anos, nas sextas-feiras, compravam fralda e cerveja no final do dia. Esse é um padrão que emergiu da massa de dados. Vocês, como gestores, fariam o que com essa informação? Promoçãozinha? Trabalhar? Para voltar mais no reorganizar na gôndola os produtos. Bem legal. Na prática, muito nessa linha aí. Na prática, eles fizeram um pouquinho diferente. Na verdade, para o indivíduo pegar a fralda e a cerveja, ele vai ter que caminhar mais no mercado. De tal sorte que ele compre mais por compulsão. Tá certo? Então, realocação total dos produtos nas gôndolas. Campanha. Resultado. Aumentou em 30% o faturamento. Simplesmente estourando a compulsão de nós, pobres otários, que entramos no mercado com fome e sede. Certo? Entra no mercado barato da fome para ver se então, gente, não tem nada sem lista de compra. Eu volto com tudo menos do que precisar. É o play. Por que a padaria lá no fundo do mercado? Por que o açougue? Gente, não tem nada que é por acaso no mercado. Os caras estão a todo momento minerando os nossos dados de venda, para poder extrair conhecimento
e intervir no negócio. Aqui a gente está vendo uma técnica de diagnóstico sendo aplicada sobre uma massa de dados. Esse aqui também é um projeto antigo que a gente desenvolveu para a Celeste, do outro lado da rua. Qual que era a demanda? Me ajude a descobrir os clientes que estão fraudando. Tem gato. O que a gente fez? Usou um algoritmo de aprendizagem de máquina, pegamos uma massa de dados que a Celeste tinha certeza que apontava para clientes fraudadores, que eles tinham identificado no passado. A gente deu para a máquina estudar aqueles dados. E depois a gente pegou a massa de dados de clientes que a Celeste tinha certeza que não eram fraudadores. A máquina aprendeu um padrão. Dali para frente, eu dei de entrada dados de clientes que a Celeste não fazia ideia se fraudava ou não. E aí começou a pipocar um monte de posto de gasolina, borracharia, padaria, como candidatos, como suspeitos, de acordo com a máquina, de que estavam fraudando energia. A Celeste foi a campo, e já na primeira geração do algoritmo, a gente acertou em 83%. Então, a máquina indicava, esse cara tem fraude. E a campo, 83% realmente tinha fraude. Então, antes eu falei para vocês de associação, agora é classificação. Classifico como fraudador ou não fraudador. Tranquilo? Projeto também antigo, a gente fez com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Aqui a ideia é um pouco diferente. Era um pouco descritivo, contar o que está acontecendo com o volume de recursos aportado em bolsa, em projetos públicos, mas eu queria explicar para o gestor o que esses gráficos significam. Ocorre que, muitas vezes, com a percepção nossa, depois de muito projeto, que a gente construía ambientes analíticos maravilhosos, com gráficos lindos, o indivíduo chegava lá e ele não entendia lufas. O que representava isso aqui? Tomando a decisão, de forma geral, gente, não estou falando só organizações públicas, privadas também, muitas vezes carece de conhecimento de domínio, ele não conhece também o negócio, ele carece de conhecimento de tecnologia da informação, carece de conhecimento básico de estatística, enfim, a gente exige demais do cara. O fato é que você entrega uma informação que o cara não alcança, ele não tem repertório para interpretar aquela informação, significar e agir no negócio. O que a gente começou a fazer? A gente começou a desenhar para ele o que está acontecendo. Sabe o que significa esses gráficos? Está acontecendo isso aqui. Beleza? Isso aqui antes da IA generativa. Tá? Isso aqui parece meio nada para vocês, né? A gente vai fazer isso na sequência juntos. Juntos, entre aspas. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer, inclusive com o ChatGPT. Pode ser? Preditiva. Engrossando o caldo aqui. Beleza? Já expliquei por que aconteceu, já mostrei o que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui para frente? Aqui a gente vai trabalhar com algumas técnicas talvez um pouco mais sofisticadas. Dá para trabalhar em marketing, análise preditiva? Importante. É o que mais se usa, né? Qual é a chance do Cunha comprar esse produto? Esse tipo de coisa é tempo todo, certo? Cadeia de suprimento, projetar qual é o estoque mínimo que eu vou ter que ter, o que vai acontecer com as vendas quando tiver o show do Paul aqui em Floripa. Então, eu estou pensando no futuro. Quero que a máquina me ajude a enxergar o futuro para eu poder agir antes, certo? Exemplo de um projeto, a gente trabalhou muito tempo com uma organização educacional, tentando identificar o aluno que vai abandonar o curso. Então, algoritmo preditivo, cruzando os dados dos alunos, indicando, olha, o fulano, o beltrano, a cicrana, tem maior chance de desistir do curso. Com isso, aquela organização começou a fazer uma gestão individualizada. Fulana, vem para cá, vamos conversar. Isso aqui, principalmente em universidade privada, é um problema. Na mesma linha, a gente trabalhou com um banco privado muito grande. A questão que a gente trabalhou nesse banco é o seguinte: o que eu posso antecipar desvio de conduta, questões éticas, que podem impactar o meu negócio e minha sustentabilidade? Como é que eu antecipo? Pô, falar em ética, em valores, é uma coisa muito subjetiva, não é? A gente trabalhou com uma perspectiva de tentar ensinar a máquina a identificar padrões, usando dados, por exemplo, de denúncia, saque, ombudsman interno,
para poder qualificar eventuais pistas de que algum tipo de desvio de conduta estava acontecendo. Não para punir a pessoa, mas para poder compreender um pouco melhor o fenômeno e trabalhar programas de educação corporativa focado nisso. A ideia não é punitiva, era orientar as ações de antecipação disso. Tá? Enfim, a gente trabalhou um algoritmo bem interessante que conseguia não só qualificar os padrões com base em dados mais variados do banco, mas também antecipar o que vai acontecer daqui para frente. Isso aqui foi na época da Lava Jato. E, finalmente, para terminar aqui a ideia do prescritivo. O que é o prescritivo? Acelerando. Oi, tá. Qual que é a ideia do prescritivo, gente? O que eu tenho que fazer? Sabe que eu vi que mamãe subiu no telhado, a explicação disso, que vai acontecer tal coisa? O que eu faço? Que tipo de intervenção eu faço no negócio? Aqui a gente está subindo o nível de sofisticação. Concorda comigo? Não é só analisar, a gente calma que eu tenho que fazer. Onde é que a gente vai enxergar isso? Vocês enxergam isso no dia a dia de vocês já? Pega teu smartphone. O que está acontecendo no momento? Aquelas recomendações de informação, de produto que você está recebendo, já é uma abordagem prescritiva que está acontecendo. Eu entendi o perfil do Cunha e estou sugerindo para ele tal conteúdo. E aí, Denilson, a gente que trabalha em sala de aula, nós trabalhamos aqui, vira uma bagunça. E para cada turma e, de repente, cada exemplo, são produtos, serviços ou questões diferentes que a gente busca para mostrar. Então, a abordagem de produtos e serviços que não tem nada a ver com o perfil, de repente começam a chegar. Isso não tem filho adolescente, é tenebroso. Meu perfil musical é tenebroso. Vai do rock clássico até o K-pop. Sim. Eu acho que o K-pop deve estar subindo bastante. Tá. Esse é meu carro, mas vamos lá. Então, isso aqui já faz parte do nosso dia a dia, tá certo? A automatização de ações está acontecendo nesse momento? Está acontecendo, gente. Esse avião que está voando sobre nossa cabeça agora, tem muita decisão que a própria máquina está tomando, intervindo, e o piloto está tomando um cafezinho. Ou não é assim? Ou o piloto está sempre lá no lanche? Não tá. Então, você tem uma série de algoritmos tomando decisões e agindo. Não é só tomando decisão, agindo em tempo real. Aquele cancelamento da transação suspeita é prescritivo, é uma ação que tomou. Isso faz parte do nosso cotidiano. Tá? Isso não é ciência de foguete, não. Tá? Só nessa, Denilson, permite. Tá? Eu tive um problema nesse de fraude com a Amazon. E eles identificaram depois, o pessoal da análise de dados da Amazon entrou em contato comigo e eles estavam identificando uma quadrilha internacional. Minhas contas foram todas bloqueadas de compras da Amazon, inclusive as compras recorrentes. Até desinfetante eu compro hoje com pasta de creme dental e tudo. E a minha mãe compra entregando na minha portaria, que é 24 horas. E todas as compras dela e a conta dela foi bloqueada também. Porque eles identificaram que era uma outra... Né? Aí não teve a identificação de que era a minha mãe, mas era uma outra pessoa com uma outra conta, mas com o meu nome e o meu endereço de entrega. E uma semana depois, eu sei que houve, o que está acontecendo, eu não consigo mais nada, aí liga e explica, para conseguir reverter o processo. É, por aí. Partindo dessa empresa, tem aquele conceito de alucinação da IA, que ela vai gerar. E isso daí seria um poder se encaixar no tipo, porque ela tomou a decisão, né, ela gerou uma resposta, ela proporcionou uma resposta ali, só que está errada, né, ela alucinou. Alucinação é um termo que tem sido usado muito no contexto da IA generativa, quando ele, na verdade, ele inventa um conteúdo porque ele não tinha uma base para te dar uma resposta. Então, para não deixar você ter uma resposta, ele vai lá e alucina, ele inventa. Isso acontece... Oi?
Não sei esse aqui. Então, por isso que você, inclusive, no nível de customização que eu falava anteriormente, você pode prender, deixar ele menos imaginativo, menos criativo e mais factual, mas mesmo assim o risco da alucinação está presente. E tem como mitigar isso. Vamos falar um pouco sobre isso mais à frente. Me ajuda a lembrar disso. Mas só para citar um exemplo, esse projeto foi um projeto que a gente ganhou um prêmio, inclusive internacional, ano passado, uma competição internacional de projetos de gestão do conhecimento. Foi a primeira vez que o prêmio saiu do eixo Europa e Estados Unidos veio para o Hemisfério Sul. O que é esse projeto? É um projeto que a gente vem desenvolvendo com o governo do Paraná. A ideia, o que é? É mapear todo o potencial do território, em termos de talentos, infraestrutura, ativos, e coordenar a aproximação desses atores em eixos de desenvolvimento do Estado. Então, a grosso modo, é um ambiente que tenta aproximar a academia do setor empresarial, esses caras do governo e do terceiro setor. Em torno de demandas que o setor empresarial pode trazer, por exemplo, eu sou Renault, quero desenvolver um novo componente, certo? Eu sou governo, tenho uma política pública a desenvolver, eu sou um pesquisador, eu tenho uma infra, tenho conhecimento. Como é que eu aproximo esses caras? Tinder, vai. Como é que eu faço para esses caras se aproximarem e trabalharem juntos em projetos que beneficiem o próprio território? Aproximando, tá, gente? Então, a ideia é ajudar a desenvolver o Estado, aproximando os atores, usando também recursos públicos para incentivar as cooperações, para financiar projetos de inovação. Mas aqui, onde é que entra a IA? Em fazer esses matches, em fazer as recomendações. Pô, Cunha, tem um projeto XPTO do governo que tem a tua cara. Tem que trabalhar nesse projeto. Ou empresa X, e aqui o Matheus, que é fera nesse assunto aqui, convida ele para participar do teu projeto aqui. Então, a ideia é aproximar esses caras. Tá? É um grande time da inovação, usando IA para poder fazer esse tipo de combinação. Então, tem uma penca de projeto acontecendo lá, envolvendo educação, emergência climática, genômica, IA. Nesse momento, com todo o suporte da IA, a todo momento ajudando nas missões, nos projetos, na aproximação dos atores, e aí vai. E pode chegar até o caso de desenvolver produtos inteiramente usando IA, ou a IA desenvolver um produto inteiro. Faz sentido? Isso aqui é um experimento da Bex. Os caras queriam fazer um lançamento comemorativo e usaram a IA generativa de ponta a ponta, desde desenvolvimento de uma nova receita, a maneira como eles iam fazer o lançamento, a divulgação, a rotulagem, tudo foi feito com IA generativa de ponta. Certo? Então, a gente tem esse nível de sofisticação entrando na operação das empresas hoje em dia. Beleza? Vocês estão vivos, hein? Como é que eu faço isso tudo, gente? Eu vou falar um pouquinho sobre ferramentas, rapidamente. Não só para tomar decisão, mas também outros tipos de ferramentas que embarcam em IA e podem nos ajudar na vida pessoal, nos estudos, e aí vai. Pontualmente. Tem quem já trabalhou com ferramentas de construção de relatórios, de dashboards. Então, quem já fez aula aqui estudando o Power BI, as ferramentas do Google para fazer painéis, vocês vão ver que as gerações mais recentes já embarcam o IA. Então, por exemplo, aqui eu tenho um componente que está explicando para mim esses dados. Componente narrativa. Presente no Power BI. Se eu for lá no Google Locker, por exemplo, eu posso não só projetar os meus gráficos, os meus relatórios, mas eu posso fazer algumas perguntas abertas sobre os dados. Estilo ChatGPT, mas bem mais amarradinho. Isso dá mais flexibilidade para o gestor fazer perguntas diretas. Concorda comigo? Não compreendo? Não gostei. Oi? Esse cara aqui no Looker é uma extensão paga. Por enquanto não está no free. No Power BI, os componentes narrativa estão na versão gratuita. Pode brincar com ele. O Copilot está cada vez mais integrado com a família Excel, Power BI. Então pode esperar coisa boa vir aí. E o que está por trás do Copilot? O motor da OpenAI. Está por trás do ChatGPT, está sendo embarcado nas ferramentas da Microsoft. Mesma coisa, Google com o Gemini integrando
a base do Gemini, tudo quanto é ferramenta que vocês usam no Google. Então, gente, o que vocês vão assistir nas próximas semanas, não é nem meses, tá? É tudo coisa disruptiva, tá? O Copilot, isso, inclusive a IA que nós temos acesso aqui dentro da Isaac. Tu vai lá no teu perfil, está lá o Copilot. Exatamente. Exatamente. O Copilot, novamente, é um desenvolvimento sobre a base, os modelos da OpenAI. Estão integrando isso no Office. Eu acho que os alunos também têm essa. Nós temos. Tem. Da oficial da instituição. Dá para fazer isso de maneira mais simples? O que vocês acham? E se a gente usasse o próprio ChatGPT para fazer aquela escadinha que a gente acabou de ver? Descritivo, diagnóstico. Faz sentido? Pois bem, eu vou mostrar para vocês aqui um experimento. Não vou fazer em tempo real, porque isso tomou muito tempo, tá? Veja, o que eu comecei aqui a fazer na minha interação? Em vez de fazer uma pergunta, como vocês tradicionalmente fazem no ChatGPT, né? Você entra aqui embaixo e escreve, né? Fale para mim sobre tal coisa. Né? O que eu fiz? Eu comecei clicando no Clips e subindo uma planilha Excel. Vocês podem subir Excel, um PDF, uma imagem e perguntar coisas sobre imagem. Enfim, o que eu fiz foi subir um Excel. E não era qualquer Excel, era um Excel robusto, que apresentava dados sobre acidentes de trânsito nos últimos anos no Brasil. Beleza? Então, eu anexei esse arquivo e eu falei o seguinte, meu amigo, analise os dados e verifique a necessidade de fazer qualquer tipo de tratamento de limpeza nesses dados. Eu acabei não mencionando isso, mas geralmente essa etapa de tratar o dado, limpar o dado, toda a sujeira que eventualmente o dado tem, ou dados que não vêm de fontes diferentes, que não estão normalizados, por exemplo, numa base você tem o sexo como o gênero como F, M, o outro como 0, 1. Então, normalizar, tratar os dados, tratar as inconsistências, geralmente toma muito tempo. O que eu fiz foi perguntar para ele se existe algum tipo de necessidade de tratar os dados que eu tinha acabado de subir. Olha o que ele falou para mim. Olha, eu vou analisar coisas do tipo dados faltantes, formatos incompatíveis, erros de entrada, vou tentar verificar se tem necessidade de limpeza, tratamento. Eu falei, manda abraço. Vocês já perceberam que no ChatGPT a gente não tem uma pergunta, a gente tem uma interação. Né? Então ele devolve uma resposta, continua perguntando, tu pede mais detalhes, e ele vai interagindo contigo. Vai continuando a conversa. Então tem uma certa memória ali na interação. Né? Eu falei, manda ver. Aí o que ele fez? Trabalhou questões como valor ausente, tinha identificado que alguns dados estavam faltando, formatos incompatíveis, dados numéricos, e aí vai. Estão vendo que tem um azulzinho, volta e meia aqui? O que é esse azulzinho? Isso aqui é código que ele gerou para fazer aquilo que ele falou que ia fazer. Ele está programando, ele está desenvolvendo programas para mim, para executar aquelas ações. E ele vai executar o programa que ele mesmo desenvolveu para cumprir aquela missão que eu dei para ele. Beleza? Vocês têm ideia de quanto custa fazer isso aqui? Então vamos lá. Geralmente nessa fase do projeto, eu tenho gente como analista de dados, gestor de banco de dados, desenvolvedor de código. Eu tenho um arsenal de perfis que eu tenho que mobilizar no meu time para fazer esse tipo de ação de tratamento de dados. Beleza? Só a primeira perguntinha já levaria um tempo para achar essas complicações. Isso aqui é algumas semanas de trabalho com uma equipe multidisciplinar, só nessa etapa. Beleza? Sujeito a vários erros. Também. Mas vamos lá. E nem sempre a resposta dele vai ser 100%. Vamos falar um pouco sobre isso também, tá? Então ele fez tudo isso aqui e tratou os dados para mim. Aí eu falei o seguinte, meu amigo, show de bola, obrigado. Agora me diz o seguinte, de que maneira eu posso analisar esses dados? Ele falou o seguinte, olha, tu
pode, por exemplo, fazer análises temporais, tu pode fazer análise geográfica, por exemplo, gerando mapas de calor de acidente, tu pode analisar categorias de acidentes, correlações com coisas como condições climáticas, análise de vítimas. Me deu várias sugestões do que eu poderia fazer para analisar aqueles dados que ele tratou para mim. Beleza? Aí eu falei o seguinte, meu amigo, então identifica para mim as categorias de acidentes mais comuns e os principais fatores associados a cada categoria. Resumindo, o que eu estou pedindo para ele fazer é uma análise diagnóstica. Explicar por que os acidentes ocorrem. Vocês estão percebendo que saiu aquele time inicial e entrou um outro time. Entrou cientista de dados, entrou estatístico, entrou gente que conhece o domínio. É como se eu estivesse contratando um outro time para trabalhar comigo. Estão me seguindo? Vamos lá. Aqui eu vou pular. Aqui ele deu umas saídas, ele deu umas alucinadinhas. Aí eu fui pedindo, refaz, agora faz isso, agora faz aquilo. Deixa eu chegar no resultado dessa interação toda. Para resumir uma história que é longuíssima, ele trouxe para mim coisas como essa, tá? Primeira categoria, colisão traseira, frequência, 60 mil acidentes. Os fatores que ajudam a explicar o que acontece colisão traseira de acordo com os dados. Condição da ferrovia, da rodovia, condição climática, o horário do dia. Colisão lateral. Saída de pista. Choque. Blá, 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 blá. Beleza. Deu uma visão muito legal para mim, conhecimentos que eu não tinha sobre os meus dados. Né? Aqui é mais coisas que eu pedi para ele. Pedi para ele fazer uma série histórica, uma previsão, blá, 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 blá. Aí, o que eu fiz? Agora estou chegando no prescritivo. Considerando os dados nas categorias de ocorrência com acidentes envolvendo motos, indique alternativas de políticas públicas para buscar a diminuição desse tipo de acidente. Esquece a galera que trabalhou comigo agora eu vou chamar gestor público, especialista em mobilidade, para interpretar as causas e desenhar política pública para melhorar a realidade. Beleza? E ele começou a dizer o seguinte, olha, pode trabalhar com questões focadas em educação, melhoria na infra, fiscalização, mudar a legislação, blá, 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 blá. Eu falei o seguinte, estruture uma campanha focando sensibilização dos motociclistas, detalhe as etapas da campanha, enfocando os motociclistas da Grande Floripa e indique investimentos necessários. Gente, resumindo aqui, desenhou um projeto completo, com etapas, com investimento, com atividades que eu devo fazer para atacar a questão da segurança viária envolvendo aquele produto especial. 550 mil foi a política que desenhou. Aí essa interação vai longe, eu pedi para ele já me ajudar a desenhar algumas imagens para eu veicular nas mídias sociais, para começar já a campanha. A história foi mais longe. Vocês estão entendendo a quantidade de gente que eu teria que mobilizar para fazer um projeto como esse? Para entender que com design, tá? Teve gente de gestão de projeto, gente de política pública, gente de dados, gente de computação. Eu gastaria, gente, na boa, tá? Milhares de reais aqui, grana alta, para fazer um projeto como esse. Eu fiz sozinho. Sozinho. O custo foi o meu tempo usando o algoritmo. Tranquilo? Vocês já ouviram falar do termo empresa unicórnio? O que é empresa unicórnio? Empresa que vale 1 bi. Já ouviram falar em indivíduos unicórnio? Está começando a surgir isso. Já tem os primeiros casos. Pessoas que individualmente criaram negócios, individualmente, que valem bilhão. Olhando para cá, vocês entendem o que eu estou falando? Gente, eu teria que mobilizar um time gigante para
trabalhar comigo para fazer um projeto. Vocês conseguem individualmente desenvolver produtos, ideias, sozinhos, contando com um arsenal absurdo que a IA está nos oferecendo. Tá certo? Então, como é que eu te tempo? 10 minutos. Tem 10 minutos para encerrar? A estatística está errada. Caso não tenha fundo certo, Show. tem que conectar o que já foi para. Então, na prática, isso é um ponto que eu quero trabalhar com vocês na sequência aqui, que assim, dá para confiar totalmente? Não dá. Tem que ter um mínimo de repertório para poder analisar a resposta, criticar, verificar se realmente a ideia está funcionando ou não, tá? Porque volta e meia ela vai alucinar. Ela pode alucinar. Se estiver errado, tem que propor serviço pela força. Sim. Pode propor, dar as orientações, que foi o caso lá. Ele começou a dar resposta para mim de categorias, e eu falei, não está completo, agora quero que faça assim, quero que faça assado. Até que ele entregou a resposta do jeito que eu queria. Tá? Só que vai ter que ter repertório. Minimamente, você vai ter que poder, né, enxergar a resposta, criticar aquilo e orientar a máquina. É desse tipo de habilidade que a gente falava anteriormente. Tá? Que eu vou precisar no mercado profissional. Certo? E a provocação, saber fazer as perguntas corretas. Para saber fazer a pergunta, de novo, repertório. Até por conta disso, que a gente tem um advento muito interessante de volta de contratações de pessoas mais velhas nas empresas. Por quê? Eventualmente, o indivíduo que tem mais trajetória, que tenha mais repertório, consiga, de repente, fazer as perguntas e interagir de uma forma mais interessante. Vai ter que buscar desenvolver um repertório para fazer o melhor uso disso. O recurso está aqui disponível para todo mundo. Está entendendo? É a tua capacidade de usufruir disso, criticar e conduzir que vai fazer diferença para você. Um dos medos, eu tinha comentado isso com a turma, um dos receios, logo pós-pandemia e início do GPT. Aqui mesmo não desce. Meu Deus, os alunos vão estar usando o GPT e vão fazer os trabalhos como que a gente faz. Isso não é o medo. Eles precisam ser incentivados a saber fazer os trabalhos. Eu acredito, se vocês, alunos aqui, de uma forma geral, utilizarem o chat GPT agora para fazer a maior parte dos trabalhos, eu acredito que vão passar com médias acima de 7. Vão ganhar tempo e poderem se divertir. Mas daqui a algumas semanas ou meses, as empresas percebem também, já estão percebendo, que uma pessoa só pode buscar esse auxílio. E aí, quem simplesmente fez a pergunta óbvia e teve a resposta óbvia, vai perder a oportunidade de mercado. Concordo. Então, é importante saber utilizar como uma ferramenta e com inteligência para tirar proveito. Não só para ganhar o tempo livre e dizer, peguei o tempo. Aprende a fazer e contribui com o crescimento do conhecimento aqui na universidade. Muito bom. Concordo. E na linha que tu falavas, né? Eu estou na versão paga aqui, tá? Sim, ele apresenta para mim um outro modelo mais recente, esse O1. Isso aqui, na verdade, é uma nova geração do modelo da OpenAI, que trabalha com um modelo distribuído e baseado em agências. E é absurdo o tipo de resposta que tiver. Então, em vez de ele fazer uma resposta bate-ponto, ele primeiro faz o desmembramento da pergunta, ele desenvolve uma estratégia de análise e abordagem daquele problema, distribui tarefas, ele desenha os modelos que vão responder e organiza a resposta para te entregar a resposta. Tá certo? Então, aqui, eu não vou entrar em detalhe, mas basicamente eu fiz aqui com ele um sistema de distribuição de carga em caminhões que tinham vaga ociosa. A ideia é trabalhar uma espécie de um Tinder, né, entre o embarcador, que quer transportar sua carga, e a transportadora que tem espaço vazio. Ele fez para mim um modelo completo, combinando 10 algoritmos diferentes para criar um plano de reorganização das frotas de despacho de mercadoria. Esse mesmo modelo foi testado em algumas circunstâncias interessantes. Prova de matemática do ITA. Ele gabaritou a prova de matemática.
um teste do exame Mensa, que é um exame que é envolvido por essa organização chamada Mensa, para analisar pessoas superdotadas. Para vocês terem uma ideia, a média humana chega em 100 pontos nesse teste, com desvio padrão de 15. Esse algoritmo, na sua primeira geração, já atingiu 120 pontos. Quer dizer, deu um foro na gente, os normais. A partir de 130 você considera como superdotado. Certo? O mesmo modelo foi aprovado na residência médica da USP. Gente, é absurdo o nível de sofisticação que a gente está encontrando no suporte computacional para resolver nossas questões. Tá certo? E esses modelos estão servindo de base para vários tipos de ferramentas focadas em problemas específicos. Tá? Então, existem sites como esse cara aqui, ó, Futurepedia, onde vocês podem pesquisar ferramentas de IA para demandas específicas que vocês têm. Pô, tem uma demanda aqui que envolve, sei lá, marketing. Vocês vão encontrar uma penca de ferramenta específica para um problema de marketing nesse ambiente. É um ambiente muito rico que vocês vão encontrar, porque todo dia tem ferramenta nova surgindo, abarcando todo esse suporte computacional que a gente vinha fazendo menção antes, né? Vamos ainda... Sim, tocar. Na academia, existem ferramentas específicas para cada etapa de uma pesquisa acadêmica, por exemplo. Ferramentas específicas para gerar ideia, ferramentas específicas para fazer revisão de literatura, ferramentas específicas para fazer análise de literatura. Vou deixar esse material com o Brau depois, pode compartilhar. Então, os links estão aqui. Vocês vão encontrar IAs específicas, não só o ChatGPT resolve nossas coisas, tá? Existem IAs específicas para problemas que vocês eventualmente têm. A academia tem muita ferramenta bacana que pode ajudar vocês. Só que, disclaimer, cuidado com as referências que eventualmente vêm dali. Como tu falasse, o ChatGPT às vezes alucina, ele inventa uma fonte, tá certo? E também, obviamente, ele não consegue abarcar todas as fontes. Tem muita fonte fechada, que, por exemplo, vocês têm acesso via periódicos da CAPES, via biblioteca da UDESC, que ele não consegue chegar. Mas é uma pérola. Diferenciou o Popper, há 2 anos atrás, como nascido em 1903. Um livro publicado em 1903, ele não tinha nem nascido ainda. Para fechar, aqui, o que eu vou correr, tá? Nós temos desafios e oportunidades. A gente vem falando isso desde o começo, né? Então, assim, desafios dos mais variados, por exemplo, privacidade e segurança. A gente está fazendo um trabalho no momento com a Petrobras, por exemplo, e lá a gente está criando um modelo específico, baseado no sistema assim, de serviços da OpenAI, para indexar o conteúdo da Petrobras. Então, não vai sair nada de documento interno, de conteúdo interno, para alimentar o ChatGPT. Lá a gente está trabalhando sobre o Chat Petrobras, que é o licenciamento das ferramentas da OpenAI, para trabalhar o conteúdo da própria web. Então, eu posso trabalhar nuvens privadas. Isso é muito importante. Questões como Petrobras envolvem soberania nacional. Né? Documentos que eu tenho na minha própria empresa, eventualmente, puxa, um concorrente pode pegar. Inferir coisas da tua estratégia porque tu subiu um documento da empresa lá. Então, esse tipo de coisa você pode configurar no ChatGPT para ele não alimentar a nuvem. Ele diz também que você pode fazer modelos específicos, né? De criar uma nuvem fechada para trabalhar com os dados. Sem falar na questão de viés, né? A gente tem que eu tenho documentos que fazem determinada coisa, sempre com uma linha de raciocínio, óbvio que a resposta que ele vai te dar vai ser sobre aquele viés, sobre aquele raciocínio. Então, por exemplo, as empresas começaram a trabalhar questões como usar IA para recrutamento de pessoas. O que vocês acham? Pode ter viés no recrutamento de pessoas usando uma IA? Olha o que eu faço. Eu pego os dados dos meus funcionários, alimento a IA e quero que a IA me diga qual é o melhor candidato de acordo com os melhores funcionários que eu tenho. Eu só vou esquecer que, eventualmente, na minha base de dados só tem branco de olho azul, homem. A máquina vai entender o quê? Esse é o padrão de pessoa ideal para eu contratar. Tá certo? Então, esse tipo de coisa a gente pode incorrer. Sem falar também que eu, como hacker, posso usar IA para
potencializar meu trabalho. Posso desenvolver uma arma química usando um chat GPT como uma coisa. Vocês viram que eu usei lá especialistas em sistema viário, mobilidade e computação para fazer aquela lógica, aquela política pública, né? Eu poderia eventualmente estar usando químicos, especialistas em química, para fazer uma arma. Então, são desafios que estão postos, que a gente vai ter que lidar, tá? Eu vou ser obrigado a pular, mas, obviamente, a gente tem desafios socioeconômicos importantes, e ambientais também. Questão de empregabilidade. Vocês já pararam para pensar o que pode acontecer com o avanço da IA nas funções clássicas? O fato é que isso tem motivado um movimento muito forte de discussão sobre regulação, sobre governança. O Brasil está patinando. A gente tem um projeto que está parado no Senado há um bom tempo, que é um projeto raso. Não responsabiliza de forma clara, não trabalha questões de risco de forma muito clara. Enfim, se tiver mais tempo a gente consegue conversar sobre isso. Mas tem impactos positivos também, certo? Então, por exemplo, várias pesquisas mostram quão produtivo estou me tornando com o uso da IA. Tá certo? Então, o aumento da produtividade é relatado em várias funções. Tá? Ao mesmo tempo, também, desafios envolvendo o próprio trabalho, ressignificação de trabalho, funções que estão deixando de existir, e aí vai. Isso aqui, novamente, eu vou deixar o material para vocês, está pequeno aqui, mas do lado esquerdo, carreiras que estão emergindo e carreiras que estão tendo um espaço absurdo de demanda, e do lado direito, carreiras que estão perdendo espaço, onde a gente vai ver mais layoff, mais demissão associada. Para resumir para vocês, do lado direito a gente tem coisas mais administrativas, gerenciais, como topo do foco em automação, em inserção da IA, tomando esse espaço. Menos emprego, menos espaço nesse contexto. Do lado esquerdo, a gente vai ver mais emprego e mais espaço de trabalho. Então, quando a gente começava a falar sobre qual é o futuro da administração empresarial, da administração pública, leve em consideração que muito do trabalho administrativo que a gente faz hoje simplesmente não vai existir em pouco tempo. Ponto. E aí a gente vai voltar novamente àquela discussão que a gente fazia no começo da nossa interação. Qual é o papel de vocês? Vocês podem ser um grande norteador da transformação do negócio, da transformação digital, da ressignificação da forma de fazer, da ressignificação dos produtos e serviços de uma organização, com IA. Se você não tiver a mínima ideia sobre como trabalhar IA, gente, vai ficar difícil. Já está difícil e vai ficar bem. Tá certo? Mas tem muita oportunidade. Tá certo? Inclusive, oportunidades muito interessantes de empoderamento humano. Tem um lado social que eu acho fenomenal e que a gente está conseguindo alcançar com o avanço tecnológico, avanço da IA e tudo mais tal, tá? Só rapidamente, acho que a gente tem um segundo para passar esse vídeo, ou Trau? Bota aí. Agora, doutor, você está querendo dizer para que a investigação vai decidir para onde é. Para investigar o ETのことが多くて、ある日突然、もう新聞職しか残された道はないですけど、会社勤めを辞めてしまって、自分の殻に閉じこもってたんですけれども、何事へも結構自信がないタイプで、精神障害を患ってから、外にも出ずに、家の中でずっとうつうつと過ごしているような状態でした。寝たきりの人は働けないと思われてると思うんですね。身体的な障害だけじゃなく、精神的に人と顔を合わせることができない。人前に立ってしまうと、すごく体が震えてしまったり、何もできなくなってしまう。そういった人たちもいます。どうすれば
寝たきりになったりとか、人前に出ることができない人が、人と働くということが実現できるのか、仮説検証を行うために毎日実験を行っている、そういった場所です。Então, aqui vocês estão vendo um projeto, eu vou parar aqui porque a gente está sem tempo, né? A gente está vendo basicamente um projeto onde a tecnologia está habilitando o humano a fazer um papel que não teria condições por limitação física, por exemplo. Certo? Então, a gente tem aqui um advento de inserção de pessoas no mercado de trabalho, porque elas estão agora sendo complementadas, e eventualmente numa desabilidade que ela tenha, numa limitação que ela tenha, com suporte computacional, com suporte que a gente não tinha até então. Tá? Isso está dando oportunidade de entrada no mercado de muitas pessoas que não tinham condições de entrar no mercado. A aplicação aqui, a gente percebeu que veio um japonês e está perguntando, você quer mudar a linguagem de transcrição? Então, na prática, os robozinhos são operados por pessoas com limitações severas, como vocês estão percebendo. Pessoas que não teriam condição de trabalhar de forma alguma. Então, o fato é o seguinte, desafios não vão faltar, oportunidades maravilhosas também estão emergindo. Existe um levantamento de que a redução da força de trabalho, de cargos e carreiras, proporcionalmente vai acompanhar também a criação de coisas novas. Só que não tem jeito, não tem como a gente não acompanhar minimamente o que está acontecendo, senão realmente a gente vai ter muita dificuldade em se manter nesse mercado de trabalho e continuar produzindo valor, tá? Então, de forma bem ampla aqui, vou deixar essas reflexões, né, que a gente, se tivesse mais tempo, faria, né? Como é que a gente está usando IA hoje? Como é que eu posso avançar no uso da IA, o que eu faço hoje? Como é que a minha carreira vai ser impactada e como pode ser, de repente, a minha carreira no futuro, acompanhando o que está acontecendo, com mudanças? E qual vai ser o nosso papel, não só na jornada de transformação das organizações, que foi o nosso foco, né? Mas também na transformação da própria sociedade. A gente tem cenários extremamente distópicos, tipo Terminator, né? Schwarzenegger vindo, o robozinho matando a gente, mas também tem cenários muito legais, de cura do câncer, de oportunidades reais, de desenvolvimento humano, como a gente nunca assistiu. Aí vai da reflexão de vocês, vai da visão de vocês, sobre como vocês enxergam esse futuro e qual é o papel que vocês vão ter. Desculpe se for longo demais, gente. Obrigado pela atenção de vocês aí. E o link está aqui, quem quiser entrar em contato comigo, a gente pode continuar essa interação. Fiquem super à vontade. Denilson é professor da casa, para quem chegou depois, a administração pública. Denilson, eu só tenho a agradecer a tua palestra. É o que eu já estava desde o início, né? Já tinha comentado, foi um material sensacional e inclusive numa proposta de não apenas de apresentar dados e informações atuais, mas de provocar esse tipo de questionamento de algo que a geração de vocês vai conviver cada vez mais. E meu aluno, eu costumo dizer, nós estamos na idade da pedra no que tange essa tecnologia, que tem um poder, sei lá, em PG, de se aprimorar e melhorar assustadoramente. Então, só para a gente encerrar a conversa, eu tenho aula. Por exemplo, eu dou no quarto termo, oitavo termo. Os caras entraram, tinha uma realidade ali há 2 anos, né? Estão na metade do curso. Como é que vai estar daqui a 2 anos? No meu tempo, 2 anos, não dava nada. Fazer 62 anos, não dava nada. Era a mesma coisa. Eu entrava dentro da universidade, o livro estava valendo, eu saía da universidade, o livro não estava valendo. A realidade de vocês é completamente diferente. Isso aí, eu acho assim, isso que eu acho legal na palestra dele, é que ela é provocativa. Então, Denilson, eu só lamento que a gente não tenha mais tempo, porque também tem aula do Brauer ali, né? E eu queria te agradecer muito em nome do Brauer, em nome do projeto, em nome da ESA. Bom, mais uma vez, uma salva de palmas. Obrigado pelo Um ponto para ressaltar a todos vocês também, estendendo o agradecimento, Denilson. Eu tenho Está liberado, mas manda a justificativa assinada pela Ruth. Acende outra luzinha. Valeu, Obrigado. Mas
para a turma, aqui, bom, essa aqui praticamente é a nossa turma. No início, a primeira ou segunda semana, eu havia comentado com eles. Tem duas joias na casa, aqui, dois professores que são amigos, colegas de inspiração, que é o Denilson e o Salme Júnior. São dois expoentes com didática, com proximidade, que estão aqui dentro. E muitas vezes, por estarem aqui dentro, às vezes a gente nem percebe. Santo de casa, ele não faz milagre. Então, esse agradecimento ao Denilson, né? O Denilson também foi uma inspiração e um exemplo no doutorado, participou praticamente durante todo o projeto da minha jornada no doutorado, né? Contribuindo com bancas, com discussões, e só tenho a agradecer. A didática, proximidade e a simplicidade com um assunto que tende a ser complexo se torna assim palpável para todos. Presentes. Obrigado, Denilson. Obrigado. Deixar vocês à vontade e encerrar a gravação aqui. E agradecer ao professor Ricardo também. Vocês têm meu contato ali, fiquem à vontade. Se entrar em contato, a gente pode continuar conversando. Só tiveram um agradecimento e aplausos aqui na... Foi difícil.